turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Nayane Moreira, professora de matemática. Então, hoje nós vamos estar estudando o conjunto dos números racionais, tá ok? Então, o que foi que nós já vimos? Nós já estudamos, né, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, certo? Vamos só relembrar um pouquinho. O conjunto dos números naturais, né? Representado pela letra N, ok? E quem são os números naturais? Então, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, né? E seguindo assim para o infinito, tá bom? Uma outra forma da gente estar representando esse conjunto é colocando o sinal, né, positivo para os números, certo? Lembrando que o 0 ele não tem sinal, certo? Então, mais 1, mais 2, mais 3, também vai para o infinito, né? Conjunto dos números naturais, tá bom? A sua idade é o número natural, tá certo? Então, vamos aqui. E o conjunto dos números inteiros? Vamos só relembrar. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, né, que representa esse conjunto. E o conjunto dos números inteiros vão ser o quê? Todos os números negativos, né, e os positivos, né? Então, nós vamos ter o menos 3, né, o menos 2, ok? O menos 1, o 0 também é um número inteiro, né? E a gente começa, também temos os positivos. O mais 1, o mais 2, o mais 3. E assim segue-se, né, para o infinito. Né? Então, conjunto dos números inteiros. Ok, turminha? Então, o conjunto dos números racionais, que conjunto é esse? Então, representado pela letra Q, ok? De quociente, certo? Por quê, né? Porque racional, ok? Vem de razão, tá certo, gente? Que lembra, em matemática, comparação pela divisão, tá certo? O conjunto dos números racionais, Q, ok? É formado por todas as frações positivas, todas as frações negativas, todos os números naturais e todos os números inteiros, tá certo? Então, esse conjunto, ele vai estar englobando os naturais e os inteiros. E vai estar acrescentando outros números, certo? Os números decimais exatos, ok? As dízimas periódicas, certo? As dízimas periódicas são números racionais, tá bom? Então, nós vamos estar colocando aqui no conjunto dos números racionais, né? O conjunto dos números naturais, certo? O conjunto dos números inteiros, ok? Vamos ter as dízimas periódicas, certo? Os decimais exatos, né? Ok? Vamos representar com o diagrama esses três conjuntos, certo? Então, nós vimos primeiro o conjunto dos números naturais, certo? Depois, nós vimos o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, certo? E nós vimos que o conjunto dos números inteiros, certo? Ele engloba o conjunto dos números naturais. Nós vimos que todo número natural será um número inteiro. Por exemplo, o número 2. Nós sabemos que o número 2, certo? É um número natural. E nós sabemos que o número 2 também é um número inteiro. Tá certo? Então, todo número natural será um número inteiro. Ok? E agora, nós temos
temos aqui o conjunto dos números racionais. Destacar aqui, que é o que nós estamos estudando hoje, representado pela letra Q, tá certo? Conjunto dos números racionais, tá bom? Então, todo número que for natural será racional e todo número que for inteiro também será racional, tá certo? Só uma observaçãozinha. Todo número natural é um número racional e inteiro. Todo número inteiro é um número racional, certo? Porém, nem todo racional será natural ou inteiro. Um exemplo, certo? Só lembrando aqui, ó. Por exemplo, a dízima periódica 1,3333 é uma dízima periódica, certo? Esse número, ele não é um número natural e esse número também não é um número inteiro. Ele é apenas racional, tá certo? Então, vamos sempre prestar atenção, certo? Que o conjunto maior, ok? Ele acrescenta algo, né? Ele vai vir com algo novo, tá bom? Então, vamos lá para mais exemplos, tá certo? Então, continuando, certo? Nós já vimos que racional vem de razão, que lembra em matemática divisão, certo? Nós fizemos nosso diagrama aqui, nós temos um conjunto dos números naturais, depois eu tenho o conjunto dos números inteiros e agora o conjunto dos números racionais, certo? Então, nós podemos concluir que o nosso conjunto dos números racionais, eu tenho aqui um número, certo? Que esse número é x, tal que x, certo? Vai ser igual a A sobre B, onde esse meu A pertence ao conjunto dos números inteiros, B também pertence ao conjunto dos números inteiros, e esse meu B tem que ser diferente de zero, certo? Por que meu B precisa ser diferente de zero? Porque nós vimos que na divisão, certo? O zero nunca será divisor. Nós não temos divisão por zero, tá bom? Então, vamos aqui ver um exemplo. Vamos ver aqui a fração 1/2, certo? 1/2, ok? Então, aqui, o meu 1 aqui e o 2, né? Meu numerador e meu denominador. Meu 1 aqui é o A, certo? Meu numerador, e o meu denominador aqui, 2, é o B. Então, 1 é um número inteiro, 2 também é um número inteiro. Então, satisfaz aqui. A pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? B também pertence ao conjunto dos números inteiros, 2 é um número inteiro, certo? E o meu B precisa ser diferente de 0, ok, gente? Nós não temos divisão por 0. Não existe essa divisão, certo? Então, nós temos aqui um exemplo, essa fração, 1/2, que é um número racional, certo? Se nós desejarmos aqui, né, nós podemos fazer a divisão aqui, 1 sobre 2, nós vamos ter 0,5, certo? Que é um número decimal exato, também, que é um número racional, tá bom? Então, aqui, 1/2 é um exemplo de um número racional, a nossa fração, certo? Nós também temos no nosso dia a dia muitos exemplos de números racionais. Por exemplo, o pãozinho. Você vai lá na padaria e compra o valor, né? Então, o valor é um número racional, certo? A sua altura é um número natural, é um número inteiro. A sua altura é um número racional, certo? A altura do seu pai, da sua mãe, é um número racional, tá bom? Então, os números racionais, eles estão muito presentes no nosso cotidiano, tá bom? Então, agora
vamos ver mais exemplos de números racionais, tá certo? Os números mistos, certo? São exemplos de números racionais. O exemplo, certo? 5 inteiro e 3 quartos. É um número misto e é um exemplo de número racional, certo? Número misto, certo? Ok? Dízimas periódicas, que nós vimos, certo? E tem que ser dízima periódica, certo? A não periódica não é um número racional. Nossa fração, que a gente já comentou, né? Um exemplo aqui, 1/2, certo? 2/5, ok? Então, frações, nós temos números racionais, tá certo? Então, percebam que todos esses números, certo? Eles foram originados de divisões, tá bom? Então, a partir da divisão, eu obtive como resultado um número racional. Por isso que no nosso termo geral, nós informamos que o número racional, certo? Ele vem de razão, que lembra em matemática divisão. Então, todo número racional eu consigo escrever ele em forma de fração, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos representar esses números racionais e localizar eles na reta numérica, tá bom? Do mesmo jeito que a gente aprendeu a representar os números naturais e inteiros na reta numérica, nós também podemos representar os números racionais, tá certo? Então, como podemos fazer a representação dos números racionais na reta numérica, tá certo? Sétimo ano. Então, fazer a representação de um número racional na reta numérica é localizar nela um ponto que represente esse número, certo? Então, nós temos aqui a reta numérica, nós sabemos que nós temos aqui 0, certo? Todo mundo que tiver à direita do 0, nós sabemos que será positivo, né? Então vamos relembrar lá. E todo mundo que está à esquerda do 0, nós sabemos que na reta numérica será negativo, né? Então nós vamos ter o -1, o -2, o -3, o -4. E a gente sabe que segue, né? Para o infinito negativo e para o infinito positivo, certo? Então vamos representar os seguintes números. Vamos representar a fração 1/2, certo? Vamos representar a fração, certo? 2/5, ok? Vamos representar o -1, certo? Número inteiro e número racional, né? Então nós temos todos os números racionais, ok? Vamos representar o 2,5, certo? Que é o número decimal finito, ok? Vamos representar também o 3 positivo, certo? Então, vamos localizar esses números na reta numérica, ok? Então, vamos começar aqui por 1/2. Como eu vou saber onde é a posição da fração 1/2, né? Então, como nós temos aqui uma fração, certo? E toda fração, ela é um quociente, então nós podemos dividir 1 por 2, certo? O numerador pelo denominador, para a gente encontrar a localização, ok? Então, se nós dividirmos aqui 1 por 2, certo? Nós vamos ter aqui, ó, 0,5, tá certo? Então, nós temos 0,5, ok? Então, eu vou localizar 0,5 na reta numérica e eu posso colocar a fração, tá certo? Então, vamos aqui.
eu tenho aqui positivo, certo? 0,5 é menor que 2, é menor que 1, certo? Então, 0,5, ok? Está entre 0 e 1, concorda? Então, 0,5 vai estar no meio termo aqui de 0 e 1, certo? Então, 0,5. Então, aqui nós temos a nossa fração 1 meio, certo? Representada aqui na reta numérica 0,5, a metade de 1, ok? Vamos para o próximo número, 2 quintos. Do mesmo jeito, nós vamos dividir 2 por 5 e localizar na reta numérica, tá certo? Então, vamos aqui. 2 dividido por 5, certo? Sempre divide o numerador pelo denominador, ok? 0, né? Porque 2 não dá, 0, acrescenta aqui. 20 por 5, 4. Então, 0,4, nós vamos representar a reta numérica. Se 0,5 eu tenho aqui, então 0,4 é antes do 0,5, certo? Então, nós vamos representar aqui, ok, ó, 0,4, vou puxar aqui para, ok? Então, nós temos aqui a fração 2 quintos na nossa reta numérica, certo? Também pode representar aqui na parte de cima, ok? Então, nós sabemos que 2 quintos corresponde a 0,4, né? Então, aqui o número decimal finito, menos 1. Então, menos 1 fica bem claro aqui, né? Deixa eu colocar aqui o ponto. Então, menos 1, como eu já tenho aqui, pode colocar aqui direto só o ponto, ok? 2,5, né? Aqui é menos 1. 2,5 aqui na reta numérica. Então, nós temos o que aqui? 2,5 é maior que 2 e menor que 3. Também aqui, ok? 2,5, tá certo? Próximo número aqui, ok, né? 3. O nosso 3 aqui, o ponto aqui, certo? Então, já estava aqui na reta numérica. Então, é bem simples, pessoal, fazer a marcação, né, a representação dos números racionais na reta numérica, tá certo? Então, pessoal, é isso, tá bom? Então, hoje nós vimos o conjunto dos números racionais, certo? Vimos, né, que o natural é um número racional, o conjunto dos números inteiros racional, e acrescenta dízimos periódicas, decimais exatos, números mistos, tá bom? E que no nosso cotidiano eles estão presentes em todos os lugares, certo? No supermercado, tá bom? Na padaria, nós utilizamos esses números, certo? No nosso cotidiano, na nossa vida, tá bom? Então, vamos lá praticar, fazer as atividades, tá certo? Beijos, até a próxima aula.